Boa noite, graça e paz. Meu nome é Lidiane Roberta e o tema da minha ministração é caráter de Deus. Amém. Amados, fecha teus olhos. Pai, obrigada por essa noite. Obrigada porque o Senhor me ouve. Pai, eu te agradeço por esse momento, Senhor. Que o Senhor, o Espírito Santo, seja a voz que fala através da minha voz. E a vontade do Senhor é somente um coração disponível e o meu está aqui. E eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amados, a minha ministração, ela vem de acordo com a minha vida. A verdade é essa. Que desde eu pequenininha, eu sempre escutei as pessoas dizer assim: faça isso não que o Papai do Céu castiga. Pequena, né? E aí ficou na minha memória sobre isso. E aí, quando eu me machucava, qual era a história que chegava? Eu falei: Papai do Céu castigou. E alguma coisa dentro de mim dizia: como? Quando eu comecei a crescer, né? Como? Castiga e é o que ama. Aí, vamos lá. Em Mateus 7, 9 e 11, diz assim: qual de vocês, que seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Eu consigo ver dessa forma. É dessa forma que eu consigo ver. Amados, nas minhas orações eu falo assim: Senhor, me faz bênção, ser uma bênção na vida de alguém. Coloca pessoas na minha vida para que eu possa justamente falar sobre esta palavra que me incomodava, assim, sobre o caráter de Deus deturbado, que as pessoas costumam falar. Eu acredito até mais de que eles falam do que houve e não de uma palavra por revelação, certo? E aí, esses dias chegou o meu vizinho, aí falou que tinha passado mal no trabalho, aí foi na UPA, foi medicado, voltou para casa e foi conversar comigo. Ah, Ana, eu vim conversar com você. Diga aí, meu irmão, o que foi que houve? Aí ele falou: é porque eu passei mal, mas sabe o que é? Deus mandou me dizer que eu ia morrer. Aí eu senti. Já gelou, né? Dentro de mim. Eu digo: meu Deus. Eu digo: quem foi que ele disse isso? Esse vizinho, ele é evangélico, mas está afastado, né, dos caminhos do Senhor. E aí eu fiquei com aquele negócio, eu digo: eu não posso guardar, porque eu sei da verdade. E é impossível eu ficar calada, eu não vou dormir, eu pensei. Aí eu disse: vou fazer o seguinte. Lá em Romanos, eu sei que ele está afastado, certo? E aí eu falei para ele, eu disse: lá em Romanos 6, 23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, salário é o quê? É aquilo que a gente trabalha para ter, não é isso? Eu trabalho e o meu salário é o que eu mereço. Então, o que ele estava vivendo, quando essa pessoa chegou para falar com ele, inclusive ele me disse, eu estava bebendo com meu irmão quando ela chegou e me disse isso. Eu digo: isso aí é um conhecimento natural, digamos até, porque a gente sabe, uma pessoa que eu admiro muito, deu um exemplo assim, sobre uma proteção, que no caso dele, ele está desprotegido. Aí falou assim: tem um rio, vamos imaginar um rio, e a pessoa, tem uma turma que vai tomar banho, o guarda-vida chega e fala assim: tem umas boias sinalizando que dali para cá você pode tomar banho, e dali para lá não pode, porque até quem é nadador profissional passou e não voltou. Ou seja, somos livres para a escolha. Se você passar, você sabe que está desprotegido.
aí já não faz parte mais do guarda-vidas. Ele avisou. Ele deu a informação, certo? E aí eu passei isso para o meu vizinho. Eu disse, ó, o que ela falou foi um entendimento, ela falou do entendimento natural, mas também eu não deixei ele com um sentimento de raiva na profeta, vamos dizer assim, né? Ela chegou lá, aí eu falei para ele, eu disse, ó, meu irmão, eu vou lhe dizer o seguinte, lá em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, diz assim, ó, não trate com desprezo as profecias, né? Mas ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom. E o 22 ainda diz assim, afastem-se de toda forma do mal. Aí o que acontece? Eu falei para ele, amado, você sabe que você está desprotegido. Porque você não está fazendo o que agrada ao Senhor. Mas eu vou dizer uma coisa. Você sabe também o caminho de volta. Sabe? Você sabe que você pode voltar para o seu pai, porque a todo momento ele está ali aguardando. Você tem que ter aquela convicção de que ele não vai chegar para você e botar uma doença, chegar para mandar a morte. Testificou dentro do seu espírito que você ia morrer porque você... Ele disse assim, se eu não voltar para os caminhos do Senhor, eu vou morrer. E as pessoas morrem mesmo, sabe? Acaba morrendo. E a gente escuta o comentário de pessoas na cidade onde eu moro dizendo, ele morreu, mas fulana de tal avisou que ele ia morrer, avisou, deu a palavra que vai morrer, entendeu? E a pessoa acaba morrendo, assim como tem muitos também que morrem sem receber a cura. Por quê? Porque acha que não é capaz de receber a cura, porque tem pessoas que dizem a respeito do santinho Jó, né? Gosto de pendurar Jó como um santinho, porque aconteceu com Jó, Deus tirou, que isso aí é uma palavra que foi Jó que deu, não foi nem Deus. E o povo acaba usando. E aí o que acontece? Pessoas evangélicos morrendo sem receber a cura, né? Vivendo de uma forma de escassez, tudo sem conhecimento. Graças a Deus, né? Eu sou fruto de uma obediência, né? Que nosso pastor teve a visão de expandir a Verbo. E aí a palavra da fé chegou na minha cidade. E desde então, aquela cidade não é mais a mesma. Graças a Deus por isso. A minha vida foi alcançada e a vida da minha família. As pessoas da minha família falam o tanto que conseguem ver, graças a Deus que eles veem, né? E não estão ouvindo falar, eles estão vendo a mudança que a palavra faz. Amados, a palavra certa, no lugar certo, ela muda uma geração. Assim eu digo, porque a minha geração, ela foi mudada, porque eu fui alcançada. O Senhor me amou primeiro e eu agradeço isso a Ele todos os dias, porque primeiro Ele me amou e me escolheu, certo? E aí vem o seguinte, eu coloquei aqui, né? Que eu finalizo a minha ministração com a reflexão a respeito do versículo que já foi falado aqui, de João 3,16, que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, certo? E aí, quando as coisas na nossa vida não estão acontecendo, não tem nada a ver com Deus. Certamente, existe uma incredulidade, ou o irmãozinho não quer dar um passo, sabe? Em obediência, porque tudo está aqui na palavra. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que ela diz, de Deus está tão calado. E antes eu não tinha a palavra para dar a ela. Deus está calado porque ela não está lendo. Hoje eu sei. Sabe?
Porque o que Deus fala está aqui. Ah, quer ouvir uma voz melhor? Lê em voz alta. Prático. É a palavra do Senhor, está aqui. Toda resposta, né, para aquilo que a gente busca, para aquilo que a gente tem dúvida, está aqui. Mas as pessoas querem ver, sabe, um mover, mas um passo não se dá. Acorda de madrugada, não sabe o que é, aí vai dormir. Mas é o quê? O Espírito Santo querendo falar. Porque o tempo todo o Senhor, ele busca se aproximar de nós. E a pessoa com o corpo querendo dormir, aí vira para o outro lado, dorme. Muitos fazem isso. E depois vem o comentário. Naquela época que ela falou, eu não tinha essa palavra, mas hoje eu sei. Hoje, graças a Deus, né, diante desses 2 anos de rema, eu sei que tudo que o Senhor quer me dizer está aqui. Antes de qualquer profeta é bom porque ele vem afirmar aquilo que o Senhor já falou aqui, ó, dentro de mim. Quando chega a pessoa, eu já sabia, não era novidade, certo? Crente não anda em novidade não, porque o Senhor, ele não deixa, tudo ele lhe avisa. Agora tem muitos que ouvem e não dá importância à voz do Espírito, porque acha que a voz tem que ser, como eu falei antes, uma voz, né, que alguém venha para falar. Enquanto ninguém for lá, a pessoa não acredita que aquela notificação foi o próprio Espírito Santo lhe avisando de alguma situação. São poucas coisas que a gente tem que... São poucas coisas não, são simples as coisas. E o ser humano, ele tem mania de querer enfeitar, sabe? Para dizer assim, foi o Deus. Mas não, é num louvor. Você vai passando aqui na rua, de repente um louvor, você sente aquela palavra que era a resposta que você precisava e você acha que precisa ser um mover gigante, e não é. Deus, ele está dentro de nós, né? E ele fala o tempo todo. É o tempo todo. Quando eu digo assim, Senhor, eu preciso de uma resposta, Pai, para isso. E aí eu começo a lavar os pratos e orar em línguas. E fazer uma coisa ou outra dentro de casa. E daqui a pouco já chega a resposta. Uma pessoa que eu nem esperava. Aí uma vizinha fala, ô Lidiane, é assim. Eu digo, menino, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Porque eu tenho resposta do Senhor o tempo inteiro. E é sobre isso. Eu queria dizer para vocês que a minha geração foi mudada. Primeiro, por uma obediência. Segundo, por uma sensibilidade. Na verdade, primeiro, a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. E segundo, a obediência, porque a obediência está na gente escolher fazer ou não. Às vezes a gente tem a notificação e não faz. E a culpa, a gente acaba dizendo, foi Deus que não me deu, foi Deus que não falou. A voz de Deus não está, né? Amados, eu agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus.